ano de 2023, o nosso grupo de encontros de estudo, supervisão, formação pessoal, autoconhecimento, ele tem uma proposta de trabalhar um outro livro, onde ele acontece um capítulo por mês e, por coincidência, esse livro, Enraizamento e Abertura, do Leloup, ele tem 12 capítulos, então nós vamos ter a oportunidade de poder trabalhar um capítulo por mês de janeiro a dezembro. A nossa proposta no nosso grupo não é dissecar em todas as possíveis possibilidades, habilidades, né? Tudo aquilo que, de uma certa forma, vamos tirar de verdade absoluta do que nós estamos aprendendo. Aqui ninguém é dono da verdade absoluta, nós somos apenas um grupo de amigos que tem como base a própria psicologia, o autoconhecimento, o estudo de expansão de consciência. Então a gente busca sempre um texto, uma referência para poder ser estudada, para que nós possamos observar como nós conseguimos colocar aquilo que nós lemos, refletimos aqui em grupo, no crescimento pessoal e interpessoal. Porque a nossa proposta é que nós estejamos melhores hoje do que estávamos ontem, e não melhores do que o outro, melhor do que nós mesmos. Eu hoje melhor daquilo que eu era no dia anterior, e assim sucessivamente falando. E nessa troca, como a gente já vem praticando há tanto tempo, e mesmo com os ensinamentos que nós tivemos lá no livro do Roberto Cremo, O Poder do Encontro, que assim, é através desse encontro que nós, na verdade, crescemos. Se nós queremos a mudança deste mundo, e nós estamos inseridos nesse mundo, essa mudança, de alguma maneira, tem que partir de mim também. O que é que eu já sou capaz de poder observar dentro de mim e que já tem condições de poder fazer diferente, um pouco melhor do que aquilo que estava só num estado mais oprimido ou ordinário ou ególatra de consciência. Então, o livro para 2023, Enraizamento e Abertura, é uma conferência, na verdade, um conjunto de conferências que Jean-Yves Leloup, que é um grande teórico, um pesquisador da psicologia transpessoal, um padre exicasta, aquele que estuda com toda a profundidade a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. É aquele que se fixa, na verdade, na tradição. E aí, em específico, o Leloup, ele é um estudioso da tradição cristã, porque ele vivenciou uma série de experiências enquanto padre, né, dentro dessa tradição, e depois, por uma experiência que ele teve de ordem transpessoal, ele se sentiu chamado a poder estudar e compreender o que é que estava acontecendo na existência dele. Então, é muito interessante nós observarmos que a literatura que o Leloup nos disponibiliza para que nós possamos refletir à luz da psicologia transpessoal é trazer esses arquétipos do mundo cristão para a nossa realidade. Como é que nós podemos vivenciar e experimentar isso no dia a dia? E o primeiro capítulo, ele já nos convida à possibilidade de perceber como que é feita a transmissão do conhecimento no cristianismo. E ele começa já fazendo uma referência a respeito da informação. Sempre quando a gente vai estudar alguma coisa, eu aprendi aí no caminho acadêmico, que é significativo que a gente vá buscar na etimologia da palavra o que é que aquilo está sendo dito. Porque informação segundo que tradição, do que nós estamos falando? Então é legal que a gente vá pesquisar lá o que esta palavra, que ela não tem uma origem aqui exatamente no português, ela quer nos transmitir. E quando nós olhamos para ela, na informação já existe a forma. Bom, opa, então cuidado, atenção, parece que existe um jeito certo para que esta condição possa existir. Ou seja, eu vou informar. Em analogia, quando nós fazemos um bolo, e aqui muitos de nós têm isso na experiência no dia a dia, nós pegamos aqueles ingredientes que são importantes, o sal na quantidade certa, a farinha na quantidade certa, o açúcar na quantidade certa, e aí se é açúcar refinado ou não, se precisa ser peneirado ou não, a farinha, o fermento, e vamos fazendo aquela mistura, junto com algum líquido, ou leite, ou a água, ou o óleo, aí depende do tipo de massa que nós estamos fazendo. E para que possamos dar continência àquilo que nós estamos criando, nós colocamos numa forma.
Se nós pegarmos lá o pozinho da gelatina, tudo bem? Ou a folha de gelatina que está ali condensada, e nós colocarmos água, aquilo vai se perder, vai se espalhar, vai tomar a forma do lugar onde está sendo fabricado e feito. Então nós colocamos numa tigela, num recipiente de alguma maneira, para poder conter aquele conteúdo. Informar, colocar o conteúdo numa forma, num continente. Só que nós podemos pensar no conteúdo de ordem material e nós podemos pensar no conteúdo de ordem materialidade mais sutilizada, mais para a ordem energética do que sutil. Vamos dar um exemplo. Biologicamente falando, como ele começa o texto. Nós somos compostos por micropartículas, por núcleo, por átomos, por elétrons, por nêutrons, por quântons, por quartzos, que se organizam de alguma maneira, que tomam forma de alguma maneira para compor aquilo que cada um de nós, quando tem a condição adequada para, nós enxergamos que é o corpo daquele ser, daquele objeto que está ali manifesto naquele momento. Se nós pensarmos, gente, cada um pensa numa cadeira, cada um tem o arquétipo de cadeira dentro de si e sabe como é que ele pode ser manifesto na formalidade daquilo que ele se apresenta, dentro da forma. Se nós estamos sentados nesse momento numa cadeira, cada um está sabendo e experimentando se a cadeira é confortável, se ela é mais dura, se ela é mais macia, se ela sobe e desce, se ela balança para frente e para trás, se ela tem rodinha ou não, ela é fixa. Mas são cadeiras. Então, quando nós pensamos na cadeira materialidade, e observamos uma cadeira, nós estamos olhando para a forma desta cadeira, daquilo que fez, que projetou aquele conteúdo dentro daquela forma e criou aquela forma. Nós somos informados numa forma e nós temos uma forma. E que na constituição do nosso corpão físico, enquanto humanos, existe uma coisa, carinhosamente falando, que são nossas impressões digitais, que são únicas, individuais e intransferíveis. Existem tantas impressões digitais quantos habitantes existirem no planeta, ou quantos já existiram, ou quantos têm a possibilidade de ainda existirem. Eles não se repetem. Então, quando nós, carinhosamente falando, pensamos nessa chance, nós percebemos que tem um conteúdo que, de uma certa forma, toma forma. Que, de uma certa forma, toma forma. E que, dependendo do estado de consciência que cada um de nós se encontra nesse momento, percebe aquela forma, daquela forma, de uma maneira significativa e diferenciada do outro. Porque poderia pegar um objeto qualquer, deixa eu ver aqui o objeto que, um objeto qualquer. Poderia pegar um objeto qualquer, o meu controle remoto da minha televisão aqui em São Paulo. E cada um está olhando para esse controle remoto de um jeito. E eu podia pedir para vocês descreverem o que vocês estão vendo. E cada um poderia ver e citar coisas que são características daquilo que está sendo visto nesse momento. O objeto é o mesmo, mas a impressão que transmite para cada um que percebe esse objeto depende da história pessoal, do nível de consciência e do conjunto de experiências acumuladas ao longo dos tempos para poder perceber. Nós assistimos um vídeo que falava a respeito de saúde, atrás, lá no ano passado, eu não vou me lembrar o nome do psiquiatra agora, tá? Mas ele brincava com isso, quando ele dizia que assim, o trauma, ele não é aquilo que nos acontece. O trauma é depositado, é o depositário que nós impregnamos com o aspecto emocional ou sentimental de acordo com a experiência que é dada. É isso que gera o trauma. O trauma não é a situação em si.
Para uma pessoa ter uma unha quebrada numa porta pode não significar absolutamente nada. Pode ser que olhe e fala, tá, vai crescer, deixa eu cortar aqui, daqui a pouco, daqui 1 mês, 2 meses, ela está de volta crescida. Para o outro, aquilo pode ser a pior dor imaginária porque prendeu o dedo na hora que a porta fechou ali no batente. E pode ser horroroso porque a pessoa precisa daquele jeito, daquela forma de se manifestar para estar no mundo, para o trabalho que executa e etc e tal. Então, tudo vai depender do estado de consciência que nós nos encontramos aqui agora. E aí, pensando, carinhosamente falando, num dos maiores mestres e no espírito mais evoluído que pisou o planeta Terra, vulgo Jesus, ele tinha um aspecto pedagógico, terapêutico e médico de atuar e de informar e de reformar. Primeiro, porque se nós pensarmos que hoje nós somos já bem atrasadinhos, hoje, 2023, nesses conteúdos, e sejam da tradição que for, hoje nós vamos falar da cristã, porque é essa que nós estamos estudando nesse primeiro capítulo, nesse momento. E já falamos na introdução que o Leloup, como um padre execasta, a tradição vai ser o cristianismo. Tudo bem? Então, durante esse ano, essa é a tradição que nós vamos seguir nos nossos encontros oficiais. Mas pensar numa possibilidade, para mim que sou budista, para mim que sou umbandista, para mim que sou teosófico, para mim que sou, como é que eu, de uma certa forma, vou sendo informado com aqueles conteúdos que, de uma certa forma, preenchem uma forma? E esta forma não é uma tábua rasa, aonde começa da ignorância absoluta. Ela já tem algum tipo de germen, vulgo, lá no nossa centelha divina, na essência do nosso ponto de criação, com consciência primeira da nossa criação, características específicas para se afeiçoar, de identificação com esta ou com aquela, com isto ou com aquilo. E podemos seguir aquele caminho tanto quanto o tempo for necessário até destravarmos o melhor do que aquela tradição, do que aquela escola tem para nos ensinar. Só um pouquinho que você já vai falar, Isilda. Então, pensando numa coisa muito significativa que é assim, Jesus, há 2000 anos atrás, praticamente, porque ele começou a falar com uns 30 anos. E nós estamos aqui em 2023, então está fazendo quase 2000 anos que ele começou a falar. E ele pregou durante 3 anos o seu estado de missionário, como nós sabemos lá pelas tradições, pelas cartas das tradições, pela Bíblia Sagrada, etc. e tal. Ou o que nós aprendemos com o próprio Leloup. Então, quando nós pensamos que se a consciência é viajora no tempo e no espaço, ela viajante no tempo e no espaço, vamos fazer de conta que nós estivéssemos lá naquele período há 2000 anos atrás. E Jesus estava falando, fazendo de conta que nós estivéssemos perto dos locais, se não de verdade como discípulos e alunos deles, porque poderíamos estar, depende do nível de consciência de cada um, para absorver e se permitir ser informado com aquele conteúdo. Mas como era um povo muito mais atrasado do que hoje nós somos, não que a gente tenha melhorado muito não, quase nada nesse sentido, mas nós já demos passaram 2000 anos. Então nós tivemos outras tantas oportunidades de aprender coisas, como consciências viajoras do tempo e do espaço. Hoje, nós pegamos aquilo que ele falava por parábola e que ela tem aí uma tradição carinhosa de poder servir e ultrapassar o tempo e o espaço, porque quando a gente lê, por exemplo, a parábola que o Leloup nos permite, lá como é que é dar eu vou dar uma moeda. Dos talentos, obrigado, isso, talentos, muito obrigado, isso mesmo. Então eu te dou um talento, para você eu entrego 3, para você eu entrego 5, né? Então assim, quando a gente olha para isso, hoje nós temos outra vertente para poder compreender aquilo que foi dito há 2000 anos atrás.
Mas precisava ser dito daquela maneira porque não poderia ferir, abruptamente falando, o estado orgulho e ego que se manifestava ali nas pessoas que estavam presentes naquele momento. Por quê? Porque, vamos lembrar, Jesus, ele era hebreu. E lamento informar aqueles que acham que assim, né? Desculpa, eu não gosto muito dessa tradição oriental, porque assim, né? Eu sigo Jesus, mas Jesus nasceu no Oriente, gente. Então a pessoa que não sabe disso está falando uma bobagem. Eu não vou seguir as tradições orientais porque eu sou seguidor de Jesus, mas Jesus era oriental. E ele não era cristão, ele era hebreu. E, nesta tradição, carinhosamente falando, com uma visão além do alcance daquilo que estava, voltando, como o espírito mais puro que tomou carne para transmitir, para informar, biológica, cognitiva e espiritualmente falando, cada um daqueles que tivessem condições de ouvi-lo. Ele precisava de uma técnica que, de uma certa forma, acolhesse aos egos e aos orgulhos da época. Quando a gente descobre que talvez eu seja lá na parábola do talento, aquele que recebeu o talento, ser comunicador, ser psicólogo, ajudar as pessoas a se reencontrarem, só que eu tenho tanto medo e tanta dificuldade disso, eu pego o meu talento, eu vou lá e vou enterrar, e aí isso nos causa dor. Por quê? Porque, de uma certa forma, nós olhamos e falamos, nossa, o que será que faz com que eu haja assim? Imagine há 2000 anos atrás como nós estávamos. Então, vale, carinhosamente falando, poder perceber o que, de uma certa forma, nós nos permitirmos a abertura de seja a tradição que for que nós estejamos estudando nesse momento, para pegar o que de melhor existe nela. Volto a informar, para nós que esquecemos, Jesus não era ocidental, ele era oriental, ele nasceu no Oriente, ele viveu no Oriente, e ele não era cristão, ele era hebreu, ele era judeu. Então, quando nós, de uma certa forma, lembramos desta vertente, talvez a nossa possibilidade de não querer ficar focado no aspecto de que assim sim, assim não, eu me permito a possibilidade de uma compreensão mais profunda daquilo que está sendo dito. Quando nós, carinhosamente falando, nos preparamos, fazendo uma analogia, para sermos expositores do Evangelho, tudo bem? E aí, na tradição espírita, por exemplo, onde está a minha formação nessa área, que fui fazer escola de evangelho, 3 anos de escola de evangelho, mais 2 anos de mediúnico, mais a escola de preparatória para expor o evangelho, a primeira lição que a gente sempre aprende é a seguinte: não é você que está falando, é você que estudou, é você que fala, a reflexão é sua, mas você está falando em nome do outro. Então não importa a sua pessoa, importa o que está sendo dito. E aí vale a reflexão para que nós possamos comprar as informações que estamos estudando nesse momento, por mais que ela nos incomode, porque não somos desta tradição, a chance de poder aprender, abrir um espaço de consciência e observar o que eu sou capaz de poder ficar com o que há de melhor dentro dessa tradição. Aliás, porque ele mesmo dizia, carinhosamente falando, já que estamos falando de Jesus, que não importa qual seja o caminho. Há muitos caminhos para chegarmos até Roma, há muitos caminhos para chegarmos à casa de Deus, do Pai, como ele mesmo dizia. E não existe uma única estrada, uma única forma. Carinhosamente falando, nós brincávamos com a questão da meditação no início do nosso encontro hoje. E uma das questões que surgiu com muito conhecimento e propriedade foi exatamente essa, de que só tem esse jeito de fazer centração? Não. Tem 1000 formas. E eu posso descobrir a minha, eu posso inventar a minha forma.
Eu posso ser inspirado por alguma coisa que venha de fora para dentro para criar aquela forma, como eu posso ser também intuído e deixar vir de dentro para fora a possibilidade de poder trazer aquilo que de alguma certa maneira pode se manifestar e refletir no aqui e agora. Voltando para Jesus, o uso de parábolas. Parábolas porque eram histórias. Histórias onde os elementos de referência sempre eram aqueles que faziam parte do povo, que era agrícola, que era marceneiro, que era panificador, que era produtor de vinho. Então vai mexer com os elementos da natureza, porque ultrapassa aquele tempo. Quando nós lemos uma parábola hoje, por exemplo, dita por Jesus, nós temos condições de interpretar com o grau de consciência e de evolução que nós nos encontramos aqui agora, mas ela ultrapassou os limites de tempo e espaço. São tão atuais agora como eram há 2000 anos atrás. Então, só por isso, carinhosamente falando, ele não precisa estar, Jesus, encarnado para exemplificar. Porque ele já deixou o conteúdo, ele já informou, ele já trouxe o conteúdo e deixou disponível para os ouvidos que tiverem condições de ouvir e para os olhos que se abrirem para enxergar. Então, nós podemos repensar. Quando ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só através de mim para chegar no Pai, o que ele estava dizendo? Que quando você segue os preceitos básicos do amor incondicional, de ter uma devoção no sentido de que existe alguma força maior do que eu não sou o Criador, que tem algo que me colocou aqui, que eu não sei se eu preciso chamar de Deus, que eu não sei se eu tenho que dizer que Jesus é o filho mais evoluído que nós conhecemos de Deus. Eu não preciso dizer nada disso. Mas se eu, na minha tradição, na minha competência, eu for aquele que treino o amor no dia a dia, o incondicional, que me livro da possibilidade dos pecados, de que pecados que nós estamos falando? De lembrar que nós somos uma consciência viajante no tempo e no espaço e que estamos numa experiência encarnado. Então, que não nos apeguemos às coisas da carne, que fiquemos nas coisas do que é a nossa verdadeira essência, a nossa consciência mais profunda. Porque hoje estamos, amanhã não estaremos mais. Mas que tudo que de uma certa forma foi trilhado aqui vai nos acompanhar no nosso processo de viagem de tempo e de espaço, como consciência em evolução. Se eu, de uma certa forma, aceito a possibilidade do outro me bater na face e eu ofereço a outra face, que outra face? Que eu não reaja da mesma maneira do tapa que eu recebi ou do cuspe que eu levei, mas que eu haja em prontidão com a amorosidade que habita o meu ser. Eu respeito a chance de que eu sei que eu levei um tapa que doeu, de que eu levei um cuspe que me machucou moralmente falando, de que eu fui caluniado e que aquilo me ofendeu espiritual e moralmente falando. Mas eu não preciso reagir na mesma força. Eu posso fazer de um jeito diferenciado, pelo menos não reagir. Se eu não sou capaz de criar uma ação diferente daquela, eu estou, pelo menos, reagindo. Como? De uma maneira diferente daquilo que eu recebi. E quando nós lembrarmos que todas as tradições, inclusive esta, a cristã, ela parte de um princípio básico, eu sou causa e consequência de tudo que existe na minha existência. Eu não estou aqui para reformar, para informar ao outro. Eu estou aqui para observar que quando eu tenho a chance de ajudar o outro a se reformar, o que eu faço com aquilo que eu sou capaz de poder entregar para o outro, para comigo mesmo. Porque senão nós caímos, carinhosamente falando, no mito do curador ferido, que de uma certa forma se coloca lá na condição de Deus supremo e que vai fazer e que tudo depende única e exclusivamente só de si.
E esquecemos que até o ato da ajuda que eu estou dando para fora, de uma certa forma, eu estou reformulando as mazelas psíquicas, emocionais, morais que existem dentro da minha consciência que está sendo burilada nesse momento. Então, informar. Primeiro eu preciso de uma forma. Qual é? A forma é, estamos todos humanos. Estamos humanos, nós aqui. Mas nós não somos isso. Nós somos consciências. E que nesta forma, enquanto humanos, nós temos a chance de utilizar este vaso, esta forma, o corpo físico, para atuarmos nas nossas relações intrapsíquicas e interpsíquicas e no mundo onde estou inserido neste momento, para perceber quais são as verdadeiras habilidades e qualidades que moram no meu ser. Então eu preciso ser cristão para poder fazer o trabalho? Não. Eu preciso ser judeu para fazer o trabalho? Não. Eu preciso ser ateu para fazer o trabalho? Não. Eu preciso ser budista para fazer o trabalho? Não. Não importa qual seja a tradição. Todas elas que nós vimos até agora são caminhos que nos levam de retorno ao self, à essência do nosso centro. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Fala, Isilda. O que me chamou a atenção quando você começou a falar sobre a palavra informação, achei ótimo, né? Eu não tinha pensado dessa maneira, mas tem a forma, e tem a ação, não só a forma, mas você tem que também pegar essa informação e agir, que é nesse agir é que você vai estar trabalhando consigo mesmo nos pontos conscientes, é isso? Nos níveis de consciência, é isso? Era isso que eu queria, mas foi bom, nesse momento agora, sim, que encaixa essa, eu achei muito, porque eu não tinha prestado atenção na palavra informação, porque a gente aprende exatamente a fazer isso, né? Mas quando eu li, não pensei nisso. Aí quando você falou, eu falei, nossa, ação, a gente tem que agir, não só pegar a informação. Isso, o conteúdo, né? O não conteúdo, pegar exatamente. Conteúdo e guardar para si, como na parábola dos talentos que ele cita no capítulo, né? Então eu recebi um talento, nossa, é meu, eu vou guardar, não vou passar para ninguém. Não, o que eu vou fazer com isso? Eu não preciso passar para as pessoas do jeito como eu recebi, mas eu fui informado com aquilo. E isso fez com que esses conteúdos que existiam anteriormente passassem a ser remexidos e cutucados graças a esse conteúdo que eu estou recebendo aqui agora. E isso vai criar um outro jeito de ser e que eu vou devolver para o universo passando através de mim, que é completamente diferente do jeito que eu recebi. Pode dizer, Isilda. Não, o que eu ia falar é que eu vejo esses talentos quando a gente estudou, né, lá do Aprendizes do Evangelho, lá, né, são os conhecimentos, né, e não, porque a gente só fica no material, né, na moeda, mas não, são os conhecimentos, e como você falou, o talento que cada um traz também, não é pegar e enterrar, não, você tem que trabalhar com eles, descobri-los primeiro, né, aí já vem a ação de novo, você pega essa informação, a ação. E é como um conhecimento mesmo, né? É isso aí que eu... Biologicamente falando, a gente poderia pensar numa coisa que é assim, que o que eu vou dizer agora tem mais a ver com genes informativos da teoria da semiótica, lá do Edgar Morin, do que, na verdade, com a biologia concreta, os genzinhos lá, os DNAs, né? O Czinho, Gzinho, Tzinho, que a gente aprende lá nas cadeias de biologia, tá? Dos códigos genéticos. Não, é o gene informativo. Mas é assim, olha, a gente recebe uma informação. Quanto mais adaptabilidade eu tiver para me informar e reformar, informar, reformar e transformar, informar, transformar e reformar no dia a dia, perdão, hora a hora, minuto a minuto, o que vai acontecer? Mais fluido eu permito que o self individual esteja se manifestando.
E o self universal, o grande cosmo, o grande conhecimento, só é permitido passar ou perpassar por mim quando eu estou em alguma forma conectado com o self individual. Veja como aquilo que eu dizia lá no início, lá dos nossos primeiros encontros desse período, quando surgiu a pandemia, que nós ficamos reclusos, etc. e tal, lembrar que eu preciso treinar o self individual para permitir que o self universal possa se manifestar. Quanto mais desconecto, quanto mais descentrado eu estiver do self individual, menos conexão eu tenho para permitir que o self universal possa se manifestar. E isso não é um julgamento, isso não é uma crítica, isso não é um defeito. É observar que às vezes a gente espera que o nosso self esteja num determinado lugar. E ele não tem um lugar concreto, esta casa aqui em São Paulo, lá em Sorocaba, em Marília, em Jundiaí, na China, no Japão. Não, não é isso. O lugar é onde eu estou nesse momento. E que eu possa estar o melhor empoderado daquilo que são estas habilidades que habitam o meu ser, para permitir que o universo as utilize da maneira que o universo quer que estas habilidades sejam utilizadas. Aí, voltando para a nossa possibilidade de dia a dia. Aqui agora começou a chover, tá? Aqui, Chácara Santo Antônio em São Paulo. Não sei como tá aí nos outros bairros para quem tá em São Paulo. Mas tá, então, tá chovendo, tá? Então assim, brincar com uma coisa que é assim, aí fala, tá chovendo, não vou entrar no grupo hoje. Eu posso. Mas a chuva não é uma coisa que depende do meu controle. A chuva está aí. Eu posso sim ser corresponsável por poder ajudar nas condições de mudança de clima do planeta. Eu não estou eximindo a minha responsabilidade, eu sei disso, não estou negando. Mas em estado ordinário de manifestação, não basta eu dizer assim, chuva para e a chuva se para. Não é assim que funciona. E o que eu lembra do trauma? O que eu faço com o que acontece? Qual é a emoção e o sentimento? E o pior, mais profundamente falando, qual é o instinto que eu deposito em cima daquilo que está acontecendo naquele momento? Dependendo da carga vibratória que eu emano, eu crio um trauma. E aí eu começo a criar para mim, nessa analogia que eu estou fazendo, toda vez que chover eu não posso participar do grupo. Exemplo, né, gente? Eu sei que ele é bobo, tá? Mas é um exemplo, tá? Porque eu criei esse padrão. E aí eu estou fazendo o quê? Me dissociando da essência. Se o mundo quer que chova agora, eu vou voltar a insistir, por favor, para quem estiver assistindo esse vídeo depois, não interpretá-lo de modo inadequado. Somos corresponsáveis pela mudança climática do planeta, sim. Mas no mundo, na condição ordinária do aqui e agora, dia 28 de janeiro de 2023, às 5h11 da tarde, se eu falar para de chover, não vai depender disso para que pare de chover. Então, por que eu vou me influenciar com isso? O universo quer que agora, neste momento, nessa condição, chova. É assim. E eu vou lidar com isso da melhor forma que eu puder, atuar nesse momento com as verdadeiras habilidades que habitam o meu ser. Eu vou sair, eu tenho um compromisso. Mas o pneu do carro furou. Tá bom, se o compromisso de verdade é importante, até a pé eu vou. Então, tudo vai depender, carinhosamente falando, do grau de consciência e da importância, trazer para dentro o significado e o significante daquilo que eu estou fazendo nesse momento. E aí eu poderia perguntar, qual é o talento que nós temos, que cada um de nós tem e que está enterrado nesse momento? Porque eu não estou apontando o dedo para ninguém dizendo, fulano, você aí, é você mesmo. Então, é você que de uma certa forma enterrou os talentos. Não. Todos nós temos algum talento que nós enterramos, sem exceção nenhuma. Todos nós temos um talento que a gente foi lá e que a gente começou a atuar e que a gente multiplica ele.
E todos nós temos alguns outros talentos que a gente doa assim, né? Como se fala, é tão natural, é tão fluido no nosso ser, porque a gente já trabalhou isso vidas e vidas e vidas e vidas, e por isso aquilo acontece com imensa fluidez. O X da questão não é se sentir mais ou menos porque eu já sou uma pessoa que eu desenvolvo todos os talentos. Não. É se questionar qual é o talento que você enterra em você aí e que você não quer digerir, que é tão sombrio e que você, de certa maneira, não quer permitir que aquilo seja transformado, reformado. Onde o universo precisa que eu esteja? O que o universo quer que eu faça? Claro que existem situações que tocam a alma, o coração, que sincronizam com o self. E o estado emotivo e de sensação é tão de coração preenchido e de gratidão que ok eu também poder seguir este caminho para poder executar no planeta. Uma vez uma casa, que eu não posso citar o nome aqui agora, me convidou para poder ser psicólogo na assistência social dela com crianças. E eu respondi para a pessoa porque descobriu que eu era psicólogo, era um trabalho caritativo na época. E eu falei assim, com crianças remelentas eu não vou trabalhar. E aí a pessoa olhou e falou assim, né, como quem diz, nossa, quanto ego! Não, bem, eu sei onde moram as minhas mazelas com crianças. Então, eu não vou trabalhar com crianças, presencialmente falando. Mas não significa que não possa existir um trabalho onde preencha o coração e que tenha um grau de importância, significado e significância melhor do que aquele. E que eu tivesse que me sentir, carinhosamente falando, pequeno, porque não fui capaz de poder ir lá e trabalhar com as criancinhas remelentas. Eu não ia dar conta de trabalhar com as crianças. Quando eu reconheço onde está o limite de atuação e dos perigos que recorrem o fato de eu me impor numa questão que a essência está dizendo que não, é melhor não ir fazer. Porque eu posso acordar, nem que seja colocar cores cinzentas naquela característica específica, por uma questão que é melhor que permaneça dormente nesse momento e uma habilidade que não seja trabalhada agora, porque ainda há muita presença de ego e de egolatria e que impede a verdadeira essência de se manifestar. Alguém disse que tudo o que acontece na nossa existência é para nós. Mas não é para nós irmos pegando e fazendo. É para nós para investigarmos, inclusive, se há competência. E quando a gente diz competência, não é porque tem o PhD e o BHC naquele assunto, não é isso. É se vai ter as habilidades específicas a serem trabalhadas, evoluídas naquilo que está sendo sugerido. Ou se é melhor não, porque vou mais me afundar do que e chafurdar na lama do que, na verdade, evoluir. O próprio Leloup, no primeiro capítulo, em alguns momentos, ele brinca para que não tomemos a palavra ao pé da letra. Parábolas. Parábolas são histórias específicas que utilizam-se de elementos do cotidiano, daquele período, que podem ultrapassar o tempo e a época, que tem um sentido e um significado intrínseco na essência do conteúdo e que vai sendo desvelado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, vida a vida, experiência a experiência. Então não é para eu pegar a parábola, compreendê-la aqui agora, com
todo o conhecimento mais profundo que possa existir com os dicionários de esoterismo, como se fala, do idioma que Jesus falava na época, tudo bem? Né? Escrito lá na língua que ele professava, tá? É assim, com dicionário de etimologia, papapá, e falar, olha, agora eu já sei como é que eu tenho que transitar aqui agora. O que daquilo faz sentido, tem significado e significância aqui dentro, ou seja, ressoa na alma, no self, mesmo que eu não tenha a menor noção daquilo que está sendo dito, e por conta disso eu vou fazendo. Como a Isilda colocou com muita sabedoria, na própria informação tem ação. Ação para dentro e ação para fora. Por que nós precisamos de professores? Nós já falamos a respeito disso em 1 bilhão de encontros que nós já tivemos desde 2020. Por que nós precisamos de professores? Seja o professor maior, seja quando eu estou falando, seja quando você fala e eu aprendo com você, seja o livro que nós lemos. Por que nós precisamos de professores? Facilita a nossa evolução. Senão a gente estaria perdido. Se vivesse isolado, cada um na sua ilha, sem contato e comunicação com mais ninguém, nossa, Jesus pisou no planeta há 2000 anos atrás. A gente estaria andando ainda no primeiro dia depois do desencarne dele, tá? Se é que isso ainda fosse... Acho que ainda era evoluído demais, mas a gente estaria andando ainda nesse caminho. Então é bom que a gente tenha professores, caminhos. Porque quando eu vejo uma situação que acontece com o outro, eu tenho dois grandes pontos de partida iniciais, mesmo que eles sejam carregados de julgamento, mas são 2 pontos de partida. É assim que eu faria ou não é assim que eu faria? Mesmo que haja julgamento nisso, tudo bem? E aí eu posso expandir. Tá, mas se eu fizesse dessa maneira, por que eu faria assim? O que isso faz sentido e significado para mim? E se eu não fizesse dessa maneira, por que eu não faria dessa maneira? E será que não faria mesmo? Será que a pessoa que reagiu daquela maneira não foi pega desprevenida? E aí por isso que ela reagiu daquela forma? Será que se eu fosse pego desprevenido, também não aconteceria pior até do que o que aquela pessoa agiu? E nisso nós vamos aprendendo. Quando a Isilda pegou a palavra informação e ela falou da ação, ela trouxe uma característica que eu não havia mencionado. Eu estou aprendendo. Então não adianta só ter o conteúdo, é o que eu vou fazer em ação com esse conteúdo. E aí nós voltamos lá para o ponto de origem, lá o poder do encontro do Roberto Crema. Esta informação pode ser terapêutica. Por que ela também pode ser terapêutica? Porque Jesus, já que é o caminho que nós estamos estudando agora, ele não impunha, ele convidava a reflexão. Ele colocava a pessoa em xeque, mas não em xeque no sentido para confrontar o ego, para humilhá-la, para exortá-la, não. No sentido de, tá, mas será que é assim mesmo? Ele muitas vezes não devolvia o que perguntavam para ele com uma resposta firme e pronta. Muitas vezes ele devolvia com uma outra pergunta. Porque isso respeita o estado de consciência daquele que está aprendendo. Quando eu vou com a informação pronta, faça assim. Eu posso inferir na possibilidade de não estar levando em consideração se a pessoa tem condições para aquilo. E eu passei por cima do detalhe do porquê que ela está fazendo do jeito que ela está fazendo. Eu desvalorizo, eu não acolhi a forma como a pessoa está fazendo. Não importa se seja bom ou ruim para mim. O importante é, funciona para a pessoa? Está resolvido. Para o estado de consciência que ela se encontra, aquele é o caminho que ela pode fazer. Ô, Vitor,
uso um exemplo que uma vez eu recebi, não sei se foi no Instagram ou no Face, do número 6 e do número 9. Eu uso muito no atendimento fraterno. Quando vem com a queixa de discussão, de não entender o marido, pai, filho, né? Porque se você faz o número 6, para você ele está um 9, para mim ele está 6. Então a percepção que você tem, não adianta que você só vai ver o 9, não vai ver o 6. Então é ter esse respeito nesse olhar e nesse nível de consciência que a pessoa está. Né? Eu gosto muito desse exemplo. Depois que veio para mim, eu uso em tudo, porque é muito isso, né? É muito isso. E outra coisa... Fala. E outra coisa que eu estava vendo aqui também, que eu sublinhei, que ele, quando acaba de falar dos talentos, ele fala que há um obstáculo da exigência do dom. Acho que você vai falar, né? Que é o medo. Não, pode falar. Porque muitas vezes as pessoas, né, o indivíduo, né, acaba não usando o seu talento por causa do medo. Que ele tem o medo de perder-se, o que ele fala aqui? De dar-se, o próprio medo da vida e o medo de amar. Eu achei muito interessante isso também, porque acaba não enfrentando determinada situação por causa do medo. Muitas vezes a gente enterra o talento porque não conhece, aquele medo do desconhecido, né? Do desconhecido, o que vai acontecer, né? Sim, e vale a pena porque assim, e aí a Van vai falar daqui a pouco, mas é assim, é uma questão de profundidade da entrega, porque para eu ser informado, eu preciso me entregar para. Tudo bem? A gente brinca carinhosamente falando uma coisa que assim, eu faço uma analogia que não é embasada em absolutamente nada, é o do quanto, de uma certa forma, eu pratico, por exemplo, esses ensinamentos cristãos no meu dia a dia na vida hoje. Provavelmente, quando Jesus estava pregando lá na sinagoga, ou mesmo lá no monte onde ele foi falar, eu nem perto devia estar, tá, gente? Isso pensando, carinhosamente falando, no quão difícil para mim, nos dias atuais, é praticar esses ensinamentos dele. Porque se fosse uma verdade absoluta, ou então, de lá para cá, eu me perdi, né? Assim, eu venho indo por outros caminhos e por isso, de uma certa forma, ainda não sou nessa potência de. Mas brincar com uma coisa que é assim, a própria entrega, ela vai sendo construída. Quando a gente tem medo, do qual eu também tenho, tá? Eu também tenho vários concretos e daqueles que são de hipóteses, né? Assim, que nem estão aí passíveis de se manifestar nesse momento, do invisível. Eu tenho esses medos. Mas é assim, isso demonstra o quão pouca fé nós temos. O quão distante nós estamos destas leis primeiras que, de uma certa forma, nos criaram, que são o amor e a caridade. E a fé. O amor governa tudo. A caridade, eu vivo com base no amor. E a fé, força no espírito e não nas coisas ditas materiais. A gente não faz isso. Então, o que acontece ele vai trazendo informações, carinhosamente falando, pensando em Jesus que a gente está citando no nosso encontro aí com esse livro, e assim, e nós estamos bem distantes disso. Por quê? Porque não fizemos um espaço de abertura para receber este conteúdo. O que significa, de uma certa forma, tomar a primeira comunhão? O que significa, de uma certa forma, fazer lá o que vem em seguida depois da comunhão? O que significa receber a hóstia, por exemplo, dentro de uma tradição católica cristã? Você está se alimentando, se nutrindo dos ensinamentos, do conhecimento do Cristo. O corpo de Cristo, quando o padre carinhosamente dá na entrega da hóstia, não é o corpo material. É o que ele vivenciou enquanto encarnado no planeta, que nós possamos aprender com os seus passos.
E o sangue de Cristo, que de uma certa forma dos campos fluidos deste ser, de ordem espiritual, estão entregues, naquele momento e de que a gente se permite absorver. E aí podemos ampliar, porque lembramos, nós estamos numa sala de psicologia transpessoal, e nós, para esse momento, estamos na vertente do cristianismo, mas tem outras teorias e outras vertentes.